Helmut Marko, o pirata da perna de pau com olho de vidro e cara de mal da Fórmula 1, ou seria o Lord Voldemort. Vilão da carreira de vários pilotos, homem que prende e manda soltar dentro do programa Red Bull. Braço direito de Dietrich Mateschitz, cofundador da Red Bull e quem idealizou a equipe de Fórmula 1. Foi chamado para estruturar algo que antes era patrocinadora da Sauber, virou sócia e viraria depois uma equipe em separado quando eles compraram a Jaguar. Mas mais do que isso, um piloto talentoso com resultados de expressão que teve uma carreira abreviada por um acidente, uma pedrada no olho. Marko é sem dúvidas uma figura muito interessante e é dele que nós vamos falar hoje no Splash and Go. Helmut Marko é uma das figuras mais interessantes da Fórmula 1 atual. Gostemos ou não dele e das bobagens que dia sim dia também ele fala, não dá para questionar que ele tem seus méritos. E dos cartolas, na Fórmula 1 de hoje em dia, é um dos mais importantes. Atua como conselheiro da Red Bull desde a formação da equipe, aliás, antes disso até, e compõe o núcleo duro de tomada da decisão da equipe. Já mandou mais, é verdade, mas segue muito influente. Não é um team principal como o da Red Bull, Christian Horner, Toto Wolff na Mercedes, Fred Vasseur na Ferrari, e também não desenha carros, como Adrian Newey e vários outros nomes. Mas de toda forma participa dos rumos da categoria. Nascido em 27 de abril de 1943, na cidadezinha, eu acho que Graz, que fala. O editor nos dirá como é em austríaco. Graz. Era colega de escola de outro austríaco notável, Jochen Rindt, o único campeão póstumo da história da Fórmula 1, que venceu o título de 1970 quando já tinha morrido. Formou-se em Direito e tem doutorado em Ciências Jurídicas pela Universidade de Graz em 1967. E daí vem a referência, acho que é alcunha que se diz, Dr. Marko, porque ele é doutor, tem doutorado. É proprietário na cidade de 4 hotéis. Não faço a menor ideia de como pronuncia esses, o Google Tradutor nos dirá também. Lendhotel, Schlossberg Hotel, Augarten Art Hotel, Kai 36. Depois de concluir o doutorado, olha que exemplo de rapaz, resolveu então mudar o rumo da carreira para o automobilismo. Teve sucesso nas corridas de turismo no final da década de 60 na Europa e no começo dos anos 70 entra no mundo do endurance, as corridas de longa duração. Em 70, corre as 24 horas de Le Mans pela primeira vez com um Porsche 908, dividindo o carro com Rudi Linz, outro austríaco. Eles são terceiro no geral e vencem na sua categoria, ou classe, como gostam de dizer os amantes da endurance. No ano seguinte tem mais sucesso, novamente de Porsche, mas a bordo do magnífico 917K com a belíssima pintura da Martini. Vence, no geral, ao lado de, sem a menor chance de eu pronunciar esse nome, Gijs van Lennep. Naquele ano, inclusive, o Porsche de Marko e seu companheiro de nome difícil estabeleceu um recorde de distância percorrida nas 24 horas de 5.335 km, numa média horária de 222 km por hora no total das 24 horas, que permaneceria até 2010. Em 72, disputa outra prova lendária e mais uma vez deixa sua marca pela velocidade, a Targa Florio. A Targa Florio é uma corrida tradicional que acontecia nas estradas da Sicília, aquela ilhazinha lá no pé da bota que é a Itália. A corrida existiu entre 1906 e 1972 e se vocês quiserem muito, eu posso fazer um vídeo em separado contando só dela. Comente aqui embaixo. Essa prova, inclusive, fez parte do Mundial de Sport Protótipos entre 1955 e 1972, quando teve sua última edição. E foi nessa última edição, a bordo de um Alfa Romeo 33, que Helmut Marko desceu a Bottas.
A prova tinha 11 voltas por um circuito com 72 km, portanto, uns 840 km de distância total, chamado Piccolo delle Madonie, acho que é assim que diz. Ajuda nós aí na tradução, editor. Piccolo delle Madonie. Ele cravou a volta mais rápida e no final da prova reduziu uma desvantagem de 2 minutos para apenas 17 segundos na bandeirada. A média horária estabelecida foi de 128 km por hora. Tudo isso num circuito em estradinhas no interior da Sicília, passando no meio de cidades. 2 meses depois, Marco estreia na Fórmula 1 no Grande Prêmio da Alemanha. E se você não está ligando uma coisa a outra, naquela época, o Grande Prêmio da Alemanha significava o Nordschleife, o enorme circuito na floresta com mais de 200 curvas e 22 km de extensão. Ele fez o final da temporada de 71 a bordo de um March 7C privado e em 72 corre pela BRM. Mas sua carreira na Fórmula 1 não duraria muito tempo, porque no Grande Prêmio da França, em Clermont-Ferrand, ele sofre um acidente que encerraria sua parte como piloto, pelo menos, na Fórmula 1. Uma pedra é arremessada por um carro da Lotus, perfura sua viseira e o deixa sem um dos olhos. Durante muitos e muitos anos, e você vai achar essa informação na internet inteira, atribuíam a pedrada à Lotus de Emerson Fittipaldi. Mas não faz muito tempo, e aqui em Interlagos, Fittipaldi foi cumprimentar e conversar um pouco com Marco no paddock do Grande Prêmio de São Paulo. O assunto surgiu e Marco esclareceu: não foi você. Foi Peterson, companheiro de Emerson, na outra Lotus. E se o próprio Marco está dizendo, quem somos nós para desdizer? Não é verdade? O fim dos seus dias como piloto levou Marco a voltar para sua cidade, é assim que fala? Graz. Onde ele se dedicou a restaurantes, hotéis e imóveis. Onde eu pesquisei, eu encontrei informações dizendo que Marco é muito bom em ganhar dinheiro. Mas sua carreira no automobilismo não estaria encerrada, porque ele seguiria dali para frente empresariando pilotos. Só que, se hoje estar associado a Helmut Marko já é enrolado na Fórmula 1 e nem sempre é garantia de sucesso, naquela época, então, talvez desse azar. Porque 3 dos pilotos de Marko naquela época perderam a vida nas pistas. Helmut Koenig morreu no Grande Prêmio dos Estados Unidos de 1974. E Hans-Georg Burger e Markus Hottinger, os dois perderam a vida em provas da Fórmula 2. Seu primeiro case de sucesso, vamos dizer assim, foi com Gerhard Berger, ele também é austríaco e muito conhecido de nós aqui no Brasil, vulgo Geraldo, amigo de Ayrton Senna, mas a proximidade de Marko com acidentes fatais ou muito perto disso não teria terminado, porque Berger em 89, Imola teve perto de morrer, e Karl Wendlinger, outro austríaco, outro empresariado dele, também em Mônaco 1994. Nos anos 90, a RSN Marko, uma equipe com participação na Fórmula 3 e Fórmula 3000, venceu diversas provas e venceu campeonatos. Por lá passaram nomes como Juan Pablo Montoya, Ricardo Maurício, Henrique Bernoulli, Jörg Miller. E foi como chefe de equipe na Fórmula 3000 que ele conheceria um cara que seria seu parceiro de negócios, conhecido nosso, com quem ele teria contato pela primeira vez. Ele conta numa entrevista quando o cara foi comprar dele um trailer usado, Christian Horner. Horner também tinha tentado ser piloto e em dado momento ali dos anos 90 pula para o outro lado do balcão e vai ser ele, chefe de equipe na Fórmula 3000. O nome da sua equipe era Arden. E ele contou numa entrevista ao podcast oficial da Fórmula 1, o Beyond the Grid. Quando eu tinha equipe, precisei em algum momento comprar um trailer. E então, um austríaco também dono de equipe estava anunciando um trailer usado na cidade de Graz, na Áustria. Eu não fazia ideia de quem ele era, mas parecia alguém bastante direto. Concordei com o preço, ele me disse que entregaria em uma semana, mas que o pagamento tinha que ser adiantado. Voltei para casa e peguei dinheiro emprestado no banco. Meu pai estava viajando e fiz o pagamento adiantado. Quando meu pai chegou de viagem, perguntou: mas você já pagou? Cadê o trailer? E o pai de Horner disse: você comprou um trailer de um sujeito na Áustria que você não conhece e pagou adiantado e só vai buscar na semana que vem. Você é idiota. O trailer chegou e o resto é história. E eu prometo retomar essa história quando regravar Equipes que Amamos Red Bull Racing.
Fiz a primeira vez em 2022, já tem muita coisa para a gente contar e atualizar. Por meio de Helmut Marko, Christian Horner seria o mais jovem team principal da história da Fórmula 1, aos 31 anos de idade. Olha a cara de bebê do Christian Horner lá em 2005. Mas calma que a gente já chega lá. Sob a orientação de Helmut Marko, o time júnior da Red Bull foi criado antes da equipe, ou seja, o programa de pilotos vem de antes. Programa esse que é tido como uma máquina de moer gente, a gente sabe, e que levou pela primeira vez alguém à Fórmula 1 na equipe Jaguar, que eles comprariam no ano seguinte, na pessoa de Christian Klien. Austríaco Dietrich Mateschitz, cofundador da marca de energéticos, já tinha ficado sabendo de Marko no cenário do automobilismo da Áustria e foi lentamente se aproximando dele. Quando ele decide então dar o passo de entrar de cabeça no automobilismo, Marko era a opção evidente. Mas não apenas Marko, porque Gerhard Berger, não sei se você lembra, já foi ele também chefe da Toro Rosso lá nos anos 2000. Sob a orientação de Marko, então, o programa de pilotos foi criado, mirando nas categorias de base, para formar pilotos que seriam entregues, então, às ligas de elite em que a Red Bull tivesse envolvimento. E o primeiro piloto do programa que ia chegar na Fórmula 1 era Henrique Bernoulli. Sabia dessa? Brasileiro. A Red Bull queria colocar Bernoulli para correr na Sauber, equipe que ela patrocinava e tinha uma participação acionária. Peter Sauber, por sua vez, bateu o pé e queria que estreasse em um dos seus carros um tal de Kimi Raikkonen. Marko queria Bernoulli, Peter Sauber insistiu em Raikkonen, não houve acordo e a Red Bull então vendeu sua participação, foi cantar em outra freguesia. Mas, verdade seja dita, Bernoulli correu na Fórmula 1 com uma vaga na Arrows com adesivos da Red Bull. Quando a Jaguar decide sair da Fórmula 1, Bernie Ecclestone vai em Mateschitz e fala: que tal se você comprar uma equipe na Fórmula 1 e levar duas? Porque vinha fazendo água a Minardi. Com receio de perder 4 carros com a saída de 2 equipes, Ecclestone resolveu tudo ali internamente. Marko é um cara polêmico e eu desconfio que a maior parte de nós não seria amigo dele. Tem um jeito boca solta, direto e reto de falar. Quase um Niki Lauda sem a educação e simpatia. Já foi cancelado algumas vezes por declarações no mínimo infelizes, para ser bem econômico aqui com as palavras, que deu. Uma delas, inclusive, em relação a Sérgio Pérez e nós latinos. Mas, com o perdão do trocadilho, não dá para negar que Marko tenha um olho clínico para identificar talento. Além de 2 tetracampeões, Sebastian Vettel e Max Verstappen, ele ainda pescou pilotos vencedores de grandes prêmios, Daniel Ricciardo, Pierre Gasly e Carlos Sainz. No momento em que eu gravo esse vídeo, se não estou enganado, 7 dos 20 que compõem esse grid que começará o ano de 2025 foram ou são pilotos Red Bull. Os 2 da Red Bull, os 2 da Vicarb, Max Verstappen, Liam Lawson, Zack Hadjar e Yuki Tsunoda, ainda que Tsunoda seja mais um piloto da Honda. Os 2 da Williams, Alexander Albon e Carlos Sainz, e na Alpine, Pierre Gasly. E alguns dos pilotos que passaram pela Fórmula 1 e não tiveram destaque por lá, ainda assim são muito bons e venceram fora. É o caso, por exemplo, de Sebastian Buemi, campeão da Fórmula E, 4 vezes campeão do WEC e 4 vezes vencedor das 24 horas de Le Mans. A mesma coisa com Jean-Éric Vergne, que foi campeão da Fórmula E, ou Brandon Hartley, que tem uma sólida carreira, ele também na Endurance. Mas, só de nomes conhecidos nossos que chegaram à Fórmula 1 ou bateram na trave, meu Deus, a lista é enorme. Sérgio Sete Câmara, Antônio Félix da Costa, Daniel Kvyat, que entrou e saiu, Jaime Alguer Soares, Victor Antônio Liuzzi, Scott Speed. Conforme eu vou falando aqui, o editor vai passar a lista que é gigantesca para vocês. Gigantesca mesmo, tem nome aí que vocês nunca ouviram falar e ficou pelo caminho. Marko é hoje parte importante da guerra interna que estourou dentro da Red Bull com a morte de Mateschitz, porque ele, Mateschitz, era a trava de segurança que não deixava as várias facções dentro da equipe brigarem. Com sua morte, Horner, você sabe, tentou comprar a equipe do lado tailandês, dos fundadores de verdade da fabricante de bebidas. O lado austríaco, próximo a Marko, ficou sabendo e aí a guerra e o pau comeu. Mas eu prometo contar essa parte na reedição de Equipes que Amamos Red Bull.
Hoje em dia, Marco manda menos do que já mandou, mas segue muito influente. Tanto que, na semana em que eu gravo o vídeo, a gente soltou a notícia de Max Verstappen dizendo: estou muito feliz aqui nessa equipe, contanto que Helmut Marko continue. Nascido em 43, ele tem, portanto, 81 anos. E até hoje é figurinha repetida no paddock da Fórmula 1 nos 24 grandes prêmios da temporada. Eu, com metade da idade, já fico cansado de imaginar todas essas viagens. Ele está de contrato renovado com a Red Bull, então a gente vai vê-lo ainda por mais alguns anos. Será que ele revelará, antes de sair da Fórmula 1, mais algum multicampeão? Já foram 2. Comente aqui embaixo. Esse foi então mais um episódio do Splash and Go no YouTube. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, é de graça, não custa nada e ajuda demais o canal. Quebra essa pra mim, quebra essa pra nós. Eu te peço que deixe com a gente também a sua hypada, essa nova ferramenta para que você mostre ao misterioso algoritmo que gosta do canal e gosta dos nossos vídeos. Sempre digo aqui e seguirei dizendo em 2025 que nós temos um engajamento monstruoso. Graças a vocês, quando eu peço para apertar o like, é de graça, apertam. A gente tem mais likes, mais comentários e mais hypadas que canais com 10, 15 vezes o nosso número de inscritos. Porque vocês... Se você quiser receber notificação de cada um dos nossos vídeos e dos muitos conteúdos que saem por aqui o tempo todo, temos canais de Telegram e de WhatsApp. Você entra e passa a receber notificação automaticamente. E não corre o risco do YouTube esquecer de te lembrar. Porque às vezes alguns de vocês me escrevem e falam: você não fez vídeo essa semana, não fui notificado de nada e eu tenho que avisar. Não confie nessas notificações. O YouTube esquece sem querer querendo. Então, entra no nosso grupo de Telegram, entra no nosso grupo de WhatsApp. Por fim, mas não menos importante, estão passando aqui as nossas redes sociais: TikTok, Threads, Twitter, Instagram. Tem conteúdo o tempo todo. Não é exagero. Link também lá embaixo na descrição. Beleza? Então é isso. Valeu! E aquele abraço.